parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado tanto, não é verdade? Muito bom, nós queremos iniciar nesta manhã um novo subtema, porque o tema anual nós já temos. O tema anual, alguém se lembra? Eu não vou dizer agora que eu esqueci, porque eu não esqueci não. Lembra do tema anual? Um por vez, por favor. Tomando posição, como crentes em Cristo, tomando posição como homens batistas, como mulheres batistas, tomando posição como salvos em Cristo, tomando posição como embaixadores de Deus, tomando posição como povo de Deus, tomando posição como sacerdotes de Deus, tomando posição como povo adquirido que somos, tomando posição como servo de Israel, servo de Jacó, linguagem que Isaías usa ali no capítulo 41, tomando posição. E para tomar posição, nós vimos o quanto foi importante nós entendermos a questão de propósitos de Deus. Estamos quase sempre muito imersos nos nossos próprios propósitos, e dificultando o tomar posição, porque o tomar posição significa sair fora dos nossos propósitos e fincar o pé, tomar posição nos propósitos de Deus. Porque como temos dito, e que no início, talvez agora não tanto, mas no início alguns se assustaram, não é? Que o propósito primeiro de Deus não é nos fazer felizes, absolutamente. O propósito primeiro de Deus não é nos tornar famílias felizes. O propósito de Deus não é nos tornar pessoas bem-sucedidas na vida. Esse não é o propósito primeiro de Deus. O propósito primeiro de Deus é nos reconciliar com Ele. Porque só assim é que nós seremos felizes. Independente da família, independente da saúde, independente de quaisquer coisas. Nós seremos felizes se estivermos reconciliados com Deus, se estivermos salvos pela sua graça. E nós vimos isso bastante nos 4 primeiros meses. Eu gostaria de começar a pensar um pouquinho com você sobre pensar biblicamente, porque para tomar posição, somente pensando biblicamente. Faz sentido isso para você? Não existe forma de nós tomarmos posição sem entender os propósitos de Deus e sem pensar biblicamente. Aliás, quando nós pensamos biblicamente, quando nós atentamos para os propósitos de Deus, nós já pensamos biblicamente um pouco. Mas eu quero trabalhar um pouco essa ideia de pensar biblicamente sobre vários aspectos. Várias formas, vários momentos, várias ocasiões, várias circunstâncias. E é isso que nós queremos estar fazendo nos próximos domingos. Um texto que nos faz entender esse pensar biblicamente, é um texto que está ali em Atos no capítulo 2, logo depois do batismo do Espírito Santo. Pedro pregou e através da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. E o texto diz, ali no versículo 41 do capítulo 2, os que acreditaram nas palavras de Pedro, os que creram, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Gente, 3.000 pessoas é muita gente. É muita gente. Talvez 50 vezes mais do que nós temos aqui hoje. 3.000 pessoas. E um detalhe aqui no versículo 42, eu só quero ficar com a primeira parte desse versículo 42, para entender essa questão de pensar biblicamente. Quando o texto diz assim, todos
se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Todos se dedicaram, ou se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos. Isso significa que eles se dedicavam a pensar biblicamente, porque o ensino dos apóstolos ia nessa direção. O ensino dos apóstolos tinha a ver com todo o Antigo Testamento. O ensino dos apóstolos tinha a ver com tudo aquilo que Jesus tinha ensinado nos 3 anos que Jesus ficou junto com eles, em ritmo acelerado de discipulado. Jesus o tempo todo ensinando. E aqueles que se converteram se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Então, pensar biblicamente é algo que nós precisamos fixar as nossas atenções. O que não é comum. Não é comum nós pensarmos biblicamente. É muito comum nós pensarmos como nós aprendemos a pensar desde pequenos. Eu não estou falando em metodologia de pensamento, eu estou falando em conteúdo de pensamento. Nós aprendemos a pensar desde cedo de uma forma diferente. Nós pensamos ou aprendemos a pensar em como satisfazer-nos. De novo, nós vamos bater nisso, porque o ser humano, ele é voltado para si mesmo. Indiscutível isso. O ser humano, ele é egoísta por natureza. O ser humano, ele é personalista por natureza. O ser humano, ele diz assim, olha, primeiro eu no centro, eu no meio, eu sou o centro de todas as coisas. O ser humano, ele já naturalmente, ele já pensa assim, a ponto de rejeitar até o pensar biblicamente, rejeitar até o projeto de Deus, rejeitar até os planos de Deus, os objetivos de Deus e os propósitos de Deus. O ser humano, naturalmente, ele rejeita os propósitos de Deus. Então, quando nós estamos falando em pensar biblicamente, nós estamos falando em forçar a nossa mente, forçar a nossa vida a pensar como Deus pensa. Há necessidade de muito esforço para isso, porque a tendência é nós irmos sempre para aquele caminho de pensarmos como nós estamos acostumados a pensar. Nós precisamos forçar para pensar diferente, e precisamos forçar mesmo, precisamos orar mesmo, precisamos, Senhor, me ajuda a pensar como o Senhor pensa, me ajuda a ter a perspectiva das coisas conforme o Senhor quer. Gente, isso é vital, as coisas não acontecem naturalmente. Por que nós estamos aqui hoje? O objetivo não é nós encontrarmos a resposta para isto, para esta questão. Mas a questão é que nós fazemos o que nós fazemos de maneira natural, objetivamente, para atender expectativas nossas, demandas do nosso coração. Então, precisamos forçar sim, para tomar uma posição em 2023, entendendo os propósitos de Deus, e aliás, para entender os propósitos de Deus, nós precisamos aprender a pensar biblicamente como todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos aqui, olhando essa experiência. O coração do cristianismo é pensar biblicamente. Isso é que vai fazer com que nós olhemos com atenção aquilo que Deus está dizendo e tratemos com prioridade a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, porque senão nós não vamos fazer, senão a desobediência vai acontecer naturalmente.
Pensar biblicamente. E eu queria começar hoje pensando biblicamente na forma de relacionamento com Deus. Seria esse o título da mensagem, vamos dizer assim. Pensar biblicamente, primeiro, na forma de relacionamento com Deus. Como o homem se relaciona com Deus? Só para dar uma palhinha aqui, muitos de nós entendem que nós nos relacionamos bem com Deus quando nós não pecamos. Não é verdade? Sim ou não? Tanto é que a gente fala assim, não, está tudo bem comigo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu sou super responsável na minha família. Então, a pessoa já se vê como uma pessoa que está tudo bem com Deus, está tudo tranquilo com Deus. Mas a gente precisa entender um pouco mais da graça de Deus, a gente precisa entender um pouquinho mais da misericórdia de Deus. Então, pensar biblicamente, primeiro, na forma de relacionamento com Deus. Eu gostaria que todos nós tomássemos muita atenção de tudo aquilo que a gente vai comentar hoje. Para alguns, coisas muito simples, coisas muito comuns. Mas muitas vezes, por ser coisas comuns, a gente acaba não dando toda a atenção, não dando a devida atenção, para que a gente pense biblicamente. Quero lembrar a você aquele texto de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que diz assim, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Se os nossos pensamentos acerca do nosso relacionamento com Deus estiver inadequado, a nossa vida toda estará inadequada. É sério isso, é sério isso. Eu gostaria que todos nós pudéssemos tomar muita atenção. Os nossos meninos, as nossas meninas, os nossos jovens, os nossos não tão jovens, aqueles que têm tanto tempo de igreja. Nesse exato momento, me lembrei de uma expressão do pastor que me batizou, o pastor Rubens Lopes. A grande maioria não conheceu, ele faleceu em 79. E ele dizia assim, não é porque um gato nasce no forno, ele é pãozinho. Não é porque alguém nasce na igreja, ele é crente em Cristo. Então, é muito importante a gente começar a pensar biblicamente na forma de relacionamento com Deus. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em 2 textos. Na realidade, são esses textos, esses 2 primeiros textos é que vão conduzir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão. Um está lá em João, no capítulo 1, os 2 estão no Evangelho de João. Tem tantos outros textos, nós vamos ver outros aqui também. Mas esses praticamente são os básicos aí, tá? Os principais, não é os básicos, os principais. Capítulo 1 de João, no versículo 11 e no versículo 12, vai falar muito da forma de relacionamento com Deus. Aliás, esses textos, ele vai falar para nós da única forma de relacionamento com Deus. Versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho de João. Ele diz assim, veio ao mundo que ele criou, falando de Jesus, tá bom? O contexto aqui ele fala da palavra, do verbo que estava com Deus, que era Deus, e já existia, enfim, ali no capítulo 1, no versículo 1, mas versículo 11 ele diz, ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, agora sim o versículo 11, veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos que a forma básica de nos relacionarmos com Deus é nascer de Deus, não é nascer como todos nós nascemos de maneira natural. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. E depois, no versículo 36 do capítulo 3, ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles. Então, a nossa vida, ela pode ser vivida a partir de pensamentos humanos, tão somente e não da perspectiva de Deus. E nós erramos quando nós não entendemos que existe uma forma de nos relacionarmos com Deus. Sendo assim, a grande pergunta que vai pautar algumas respostas aí é: qual a forma correta do homem se relacionar com Deus? Talvez fique isso na mente. Tá bom, pastor, ok, já entendi, até agora está tudo certo, a sua introdução foi entendida, eu entendi, mas qual é a forma de eu me relacionar com Deus aí? Em primeiro lugar, nessa relação Deus-homem, nós podemos perceber uma dificuldade. Deus é santo, absolutamente santo. Deus é absoluto. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, e nós não sabemos nada, nós não conhecemos nada. Deus é absolutamente santo, não se coaduna com o que é errado, não se coaduna com o pecado, e nós somos pecadores, nós nos ajeitamos com o pecado. Esse Deus grande, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, ou seja, Ele pode tudo, Ele está em todos os lugares, e Ele conhece todas as coisas, e nós não somos poderosos, nós não somos conhecedores de tudo, e nem estamos em todos os lugares. Você percebe? Olha só como a gente vai fazer a interação desses dois pontos, desses dois elementos, homem e Deus. Pronto, já está aí feita uma dificuldade. É a dificuldade que nos leva, muitas vezes, a não entender o nosso relacionamento com Deus e irmos para um caminho totalmente diferente. Deus é absolutamente santo e nós não somos nada disso. E o que Deus exige de nós? Ou seja, será que Deus é que vai se submeter aos nossos padrões? O que é lógico para você? De Deus se submeter aos nossos padrões, ou nós nos submetermos aos padrões de Deus? O que você acha? Nesse clima de pecado, nesse clima de contrariedade, nesse clima de coisa errada, nesse clima de violência, Deus vai se adaptar a nós, Deus vai adotar o nosso comportamento, o nosso padrão, ou nós é que vamos adotar o padrão de Deus? Evidentemente, eu sei que você já está respondendo aí na sua mente, que nós é que vamos ter que nos adaptar aos padrões de Deus, sim ou não? É verdade isso, e nós vemos em textos ali do Antigo Testamento, Levíticos 19, 2, capítulo 11, versículo 44, 45, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, Mateus 5, 48, falando o quê? Sede santos, como Deus é santo, como eu sou santo. Então, é o homem que vai ter que se adaptar aos padrões de Deus. Mas o homem tem dificuldade disso. Como assim? Como nós vamos nos adaptar aos padrões de Deus? O que se exige na relação Deus-homem é que haja santidade, porque a santidade de Deus não se compatibiliza com o pecado. A luz não se compatibiliza com as trevas. Ou você tem um ambiente claro, ou você tem um ambiente escuro. Você não tem um meio ambiente.
Você não tem um ambiente que não tem como no âmbito de relacionamento com Deus. Então, esse relacionamento deve ser o padrão de Deus, que é a perfeição. Então, esse é um ponto. Você já percebeu a dificuldade aí? Já percebeu a dificuldade de nós pensarmos adequadamente sobre a forma de relacionarmos com Deus? Mais ou menos. Como é que está a tua vida? Está indo. Como assim? Não é isso que Deus requer de nós. Nós não temos condições nenhuma, gente, de satisfazer aquilo que Deus exige de nós. Ou tem? O que você acha? Tem condições de nós satisfazermos aquilo que Deus exige de nós? Nós estamos irremediavelmente separados de Deus. Por isso esse negócio de está tudo bem comigo e Deus está furado completamente. Por isso é que essa relação de santidade e pecado precisa ter um aclaramento na nossa mente acerca do que Deus exige de nós e qual é a melhor forma de relacionamento com Deus. Mas se a gente não consegue, se nós estamos irremediavelmente perdidos, o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo fala em Romanos. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: "E vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados." Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 21, isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações, é isso. Nós estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados. Gente, precisamos entender isso. Não tem nada de está tudo bem comigo e Deus. Não tem. Naturalmente isso não acontece. Estamos espiritualmente mortos no pecado. Paulo fala isso em Romanos. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Gente, eu estou querendo ir passo a passo aqui. Falamos da santidade de Deus, falamos do padrão que Deus exige. Se não houver esse padrão, não tem negócio com Deus. Não tem negócio com Deus. Deus não tem essa, vamos lá, vamos caminhando, vamos empurrando com a barriga. Não tem. Vai mais ou menos, não tem. Nós não temos condições, nós somos cegados pelo Deus desse mundo. Paulo fala isso em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Olha só. O Deus desse mundo, que é Satanás, é aquele que comanda a mente e os corações do ser humano, cega as mentes e os ouvidos das pessoas. Por isso que as pessoas não recebem Jesus, por isso que as pessoas não se adequam aos padrões de Deus. Por quê? Porque existe uma força. E o apóstolo Paulo vem ensinando bastante isso em Efésios, no capítulo 2. Esse universo do mal que nós não vemos, e muitas vezes não cremos porque não vemos, mas o fato de nós não vermos, isso não significa que eles não existam. Jesus ensinou sobre isso também. Esse Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós somos incapacitados de entender as coisas, de agradar a Deus e de viver uma vida espiritualmente significativa e frutífera. Ponto pacífico isso. Muitos textos aí, nós não vamos agora, eu não quero citar agora, aí, capítulo 14 de Provérbios,
versículo 12 de Provérbios 14, Isaías 55, 8 e 9, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, enfim. Diante desse quadro desolador, qual é a resposta para o ser humano então? Esse é o ponto que nós precisamos entender a forma como Deus nos recebe. É o ponto em que nós precisamos entender que é a forma de relacionamento com Deus. É esse ponto. E a resposta está no caráter de Deus. Justiça e amor. A resposta está nessas questões aí de caráter de Deus. Caráter de Deus. Deus é justo. Ponto. Deus é justo. O que é certo, o que é errado, o que é pecado, ponto final. O que é escuro, o que é trevas, o que é claro, é claro. Deus é justo e Ele age em sua justiça em função do objeto em questão. Se nós somos pecadores, Ele vai nos punir como pecadores, a justiça de Deus. Não tem essa, Deus é amor, não tem essa, Deus é justo. E no amor de Deus, na justiça de Deus, porque todos nós estamos sob a ira de Deus. Aí que a gente vai entender aquele texto de João 3,36, quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, porque alguns podem dizer assim, pastor, mas como assim? Deus é amor. Mas aí eu vou dizer, mas Deus é justiça, isso faz parte do caráter de Deus, e Ele vai punir quem não agir com santidade. Você percebe por que todos nós estamos debaixo da ira de Deus? Perceberam isso? Por causa da justiça de Deus. O salário do pecado é a morte, pronto, olha só, nós morremos todos. Sim, verdade? Claro, nós morremos todos. Ou tem alguém aqui que acha que não vai morrer nunca? Não tem como, pecamos, morremos. Por que nós morremos? Porque somos pecadores por natureza, isso já faz parte da nossa, nós nascemos, crescemos e morremos no final. Isso faz parte do caráter de Deus, faz parte da justiça de Deus. Temos aí alguns outros textos, como Hebreus 9, 27, que diz, assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Então, julgamento vai ter julgamento. Mas o outro aspecto do caráter de Deus é o seu amor. Deus é justo, mas Ele é amor. Aí é que nós olhamos em Romanos capítulo 5, versículo 8, eu vou pedir que você abra ali. Romanos capítulo 5, versículo 8. Como Deus resolveu isto? Gente, olha, nós estamos falando aí na forma de relacionamento com Deus. Então, é só esta forma de se relacionar com Deus que existe. Abriram aí, Romanos capítulo 5, versículo 8, quando o texto diz, mas Deus prova o seu grande amor ao enviar quem? Ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E é aí que entra também esse versículo que nós colocamos como texto principal, quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira sobre Deus, a ira sobre ele permanece. Perceberam aí? A única forma para resolver essa questão, a única, é Cristo Jesus na cruz, porque se não fosse Cristo Jesus na cruz, nós nunca poderíamos estar sendo desculpados por Deus. A justiça de Deus, ela é real, é verdade. Quando falamos agora há pouco que vai haver julgamento sim, nós estaremos sob julgamento. Mas olha só,
como as coisas vão acontecer. Já falamos isso, mas vamos repetir, não tem problema não. Vamos estar diante do Criador. Se o Criador olhar para Ivaneide, para Ivanete, longe de mim. Se olhar para o Moisés, longe de mim. Mas quando ele olha para Ivanete, e olha para Moisés, e olha para mim, ele não vai ver a Ivanete, nem Moisés, nem a mim, nem a nós. Ele vai ver quem? Cristo. Por isso é que Cristo satisfaz a justiça de Deus. Cristo satisfaz esse elemento do caráter, porque isso vai acontecer. É uma questão de caráter. Deus é justo. A punição vai ter que ser feita. Só que como eu não consigo pagar o preço do meu próprio pecado, Ele mesmo, na pessoa de Jesus, se fez pecado por mim. Gente, isso daí é básico, é forma de relacionamento com Deus. Nós só vamos nos relacionar com Deus na pessoa de Cristo. Pastor, isso daí é coisa que eu já sei, eu aprendi isso no batismo. Eu sei, você aprendeu, mas quantos não aprenderam? Não sei. O fato de você ter aprendido no batismo tira a realidade de essa ser a única forma de se relacionar com Deus? Não. E é isso que o mundo precisa saber. E é isso que muitos de nós, na igreja de Jesus, que ainda não teve uma experiência de conversão, precisa saber. Porque o fato de frequentar a igreja só não garante o céu para ninguém. Gente, é preciso dizer isso ou não? É preciso dizer isso para cada um de nós, desde os mais jovens até os menos jovens. Porque ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, e não são aqueles que nascem de maneira natural, mas nascem de Deus. Gente, quantas dúvidas existem a partir disso, mesmo pessoas que tomaram uma decisão ao lado de Cristo, e eu trabalhei muito com pessoas que tomaram uma decisão, vieram à frente, depois na hora da conversa, na hora de conversar, as pessoas não entendiam isto. Parece que Satanás, ele cega quem ele pode cegar. Ele tira da consciência de quem ele pode tirar. A única forma de relacionamento com Deus, porque se nós vamos começar a pensar biblicamente, precisamos começar com isso. Toda vida começa com o nascimento, ou não? E o nascimento é espiritual. Portanto, a resposta, a solução ao problema humano está no Filho de Deus, Jesus Cristo. É Cristo. Quando nós somos levados à fidelidade, ou somos questionados na fidelidade, quem não tem uma experiência com Cristo não vai entender essa questão de fidelidade. Jesus, o Filho de Deus, ele foi justiçado no seu lugar. A justiça de Deus continua. Só que como nós não somos capazes, não é? Como nós somos aí incapacitados de entender, inclusive de nos justiçarmos, a justiça caiu sobre Cristo. Ou seja, o caráter de Deus se manteve íntegro sobre o ser humano. Isso significa amor e justiça caminhando juntos. Que muitas vezes a gente não entende. Justiça e amor caminhando juntos na cruz. E a única forma de nós estarmos nos
relacionando com Deus. Então, a forma de relacionarmos-nos com Deus é a primeira forma de pensar biblicamente. Porque aí, o que vai acontecer? Tudo aquilo que nós, entre aspas, conquistarmos, não somos nós que estamos conquistando, é Cristo que está conquistando por nós. Tudo aquilo que nós estivermos vivendo, não somos nós que estamos vivendo, mas é Cristo vivendo por nós. Em tudo aquilo que nós estamos trabalhando, a nossa saúde com a qual nós não podemos trabalhar sem ela, é porque Deus possibilitou isso para nós. Isso significa viver debaixo da graça de Deus. Então, nós só vivemos debaixo dessa graça, senão nós estaríamos perdidos completamente. Nada faria sentido na nossa vida, se a nossa vida depois da morte fosse continuar sem Deus eternamente. Faria sentido? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me matar? Para que eu vou lutar a vida, se depois eu vou viver eternamente longe de Deus? Então, a graça de Deus passa a ser o elemento principal na nossa vida. É a partir daí que a gente vai conseguir ser fiel. É a partir daí que a gente vai conseguir consagrar a vida. Não só dízimos, não consagrar só o nosso tempo, mas consagrar todo o nosso esforço, consagrar até a nossa vida física, como aqueles lá na Índia, como aqueles na Coreia, como aqueles em tantos outros lugares. É viver pela graça de Deus, porque senão não faz sentido. Só faz sentido a dedicação, a entrega e o dar de si, se nós entendermos a graça, e nós só entendemos a graça quando nós entendemos que nós não somos flor que se cheire, e Jesus é quem quebrou o nosso galho. Uma palavra bem chula mesmo. Foi Jesus que fez isso. O que a gente deve para Jesus? 10% do nosso salário, Moisés? Hein? 4 horas da nossa semana cultuando a Deus? É isso? Muito mais que isso. Quando Jesus morre na cruz, Ele diz para nós assim, quando Jesus morre na cruz e quando Jesus ressuscita, Ele diz assim: Moisés, você vai viver eternamente com um corpo melhor do que esse que você tem. Desculpa de vez em quando eu estar citando nomes, porque a gente precisa particularizar as coisas. O nosso corpo completamente restaurado, foi isso que Cristo conquistou para mim. Isso vale o quê? 10% do meu salário de novo? Vale 4 horas da minha semana, assistindo um culto, assistindo uma música, orando na hora do almoço, orando no jantar? Você consegue vencer Satanás? Quem consegue? Jesus venceu. Jesus venceu Satanás. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Gente, isso vale muito mais do que a nossa própria vida. Por isso é que eles, na Índia, falam: que quiser matar, mata. Por isso que recentemente, alguns ali no Oriente Médio foram degolados à vista de todo ser humano. Eles poderiam ter falado: tá bom, eu me converto aos muçulmanos, a Alá, ao islamismo. Eu sou cristão, Cristo que morreu na cruz por mim. Então, olha só como
essa forma de relacionamento com Deus, visto dessa perspectiva, é que vai fazer com que a nossa vida tenha um viés diferente do que aquela que tem. Esse é o ponto, gente. A nossa vida cristã, ela precisa ganhar um viés de mais qualidade. Sim ou não? Porque se nós não ganharmos esse viés de qualidade na nossa vida cristã, como nós vamos poder pregar esse evangelho às pessoas que estão completamente mortas no pecado, afastadas de Deus, cegadas pelo diabo? Nós tomamos posição pensando biblicamente. E nós pensamos biblicamente, primeiro, se nós entendemos a forma de relacionamento com Deus. Não existe a minha forma, não existe a nossa forma. Existe uma. E os porquês estão aí. Deus é santo, nós somos pecadores. Aquilo que Deus requer de nós, nós não conseguimos atender. Mas um conseguiu atender, que foi o próprio Deus na pessoa de Jesus, e foi colocado na cruz para nos substituir. Por isso, sem Cristo, nós não somos absolutamente nada. Essa é a única forma de nos relacionarmos com Deus. Não são ações religiosas aqui ou ali que vai nos relacionar com Deus. Não são boas ações que vai nos relacionar com Deus. Porque naturalmente nós estamos perdidos. Pecados em termos de ações não nos culpam. O que nos culpa é a nossa característica pecaminosa e que foi colocada ali na cruz. Agora, os nossos sentimentos a partir de agora de dependência de Cristo e dependência dessa graça, e entendendo essa forma de relacionamento, é que vai fazer com que todas as vezes que pecarmos, por isso é que João fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, vai fazer com que a gente chore. O que faz com que a gente chore pelo nosso pecado, se não entendendo essa graça colocada ali na cruz, exercida ali na cruz pelo próprio Deus na pessoa de Jesus? É isso que vai fazer com que a gente se entristeça, é isso que vai fazer com que a gente chore, e é isso que vai fazer com que a gente peça perdão, e o sangue de Jesus Cristo, mais uma vez, se mostra eficaz ali na cruz. Só existe essa forma de relacionamento com Deus. Senão, tudo mais que falaríamos sobre dízimos, sobre doutrina de vida eterna, sobre eclesiologias, nada disso faria sentido se a gente não entende que a forma de nos relacionar com Deus é essa dependência absoluta da sua graça. É a única forma de nós nos relacionarmos com esse Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos, vamos orar. Enquanto isso, eu gostaria de você pensar, que você estivesse orando e pensando nisso. Gente, é uma hora de decisão agora. É uma hora de decisão. O que eu vou fazer com tudo isso? Isso eu não sabia, e agora? Isso eu já sabia. Senhor, me faça cada vez mais dependente dessa graça. Senhor Deus, nós te pedimos a tua ajuda num momento como este, em que nós pudemos objetivamente falar sobre a forma de relacionamento com o Senhor, e acerca do que a tua palavra nos ensina sobre isso. Nós percebemos que sem Cristo, nós não conseguimos atingir os padrões que o Senhor requer. Sendo assim, nós precisamos de Jesus. E eu quero te pedir, ó Deus, juntamente com os meus irmãos aqui, toca na vida de pessoas que ainda não perceberam isso.
e que podem, num momento como esse, tomar uma decisão ao lado de Jesus, dizendo: não, eu quero esse Jesus. Eu entendo que eu não consigo atender os teus padrões, mas eu entendo que Jesus cumpriu esses padrões. Por favor, ó Deus, toca em corações. Eu quero que você continue orando, por favor. Você fez essa oração dentro de você? Aqui, hoje. Algo que você não entendia antes sobre o receber Jesus no seu coração. Alguém pode dizer assim: você só levanta a sua mão para eu saber e depois conversarmos. Você recebe Jesus no seu coração hoje, a partir de saber que Jesus é a única forma de atender aos padrões que Deus requer, e não sabia antes. Alguém? Todos já sabiam disso? Todos estavam e estão conscientes disso? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Gente, nós estamos falando de reconciliação com Deus. Nós não estamos falando de uma prática religiosa qualquer. Nós estamos falando de mudança de vida. Nós estamos falando na divisão de uma vida entre antes e depois de Cristo. A minha aconteceu no 3º domingo de junho de 1978, muito claro. A partir desse dia, as coisas ficaram muito claras na minha vida. Alguém? Senhor Deus, muito obrigado por podermos refletir nessa tua graça maravilhosa, manifestada ali na cruz, levando ali os meus pecados, exercendo ali a tua plena justiça na pessoa de Jesus, no meu lugar, no nosso lugar. E obrigado pelo teu amor em fazer isso por mim e fazer isso por nós. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que essa consciência esteja cada vez mais aflorada, no sentido de nos fazer mais definidos, como o pastor Moisés disse no início aqui, nos fazer um pouquinho mais definidos em termos de cristianismo, compromissados mais com o Senhor e menos conosco mesmos. Que nós possamos, ó Deus, estar entendendo que nada vale a pena a parte dessa tua graça, e que isso é que faz e deve fazer com que eu e nós sejamos mais compromissados, comprometidos com o Senhor e com o teu reino. É isso que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar.